Olá pessoal, como é que tá? Esperar aqui o professor Rosado entrar. Não sei. Estão-me a ouvir, por acaso? Estou te ouvindo, professor. Daqui a pouco você vai aparecer aqui na tela. Geralmente demora um pouquinho mesmo. Ah, é que eu nunca Como é que usei está isto. aí? Tá, vai-se andando, obrigado. E vocês? Estamos bem, estamos em mais quarentena do que vocês aí em Portugal, É, mas agora aqui na mas minha estou terra pirou. sabendo. Aqui em Lisboa pirou. Sim, eu fiquei sabendo que tá retornando o confinamento, né? É, tá, tá. As pessoas não se portaram lá muito bem e o sistema também não É, facilitou. Está bem. mas Prazer em. ainda assim, né, considerando que Portugal tem mais ou menos o tamanho do estado do Rio de Janeiro, Portugal está muito melhor do que o estado do Rio de Janeiro em termos de contaminação, mortes, enfim. Ah, sim, 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 sim. Isso é verdade. Isso é verdade. É a disciplina. A disciplina faz a diferença. Faz muita diferença. E a verdade é que Portugal é uma nação com um povo praticamente milenar, né? Enfim, pelo menos aí uns 800 anos de história enquanto povo faz Pois, muita diferença isso, né? pois é provável que isso tenha algum efeito. Isso é De verdade. fato, de fato. E os brasileiros também É, têm uma diga, outra professor. cultura, não é? Têm uma cultura É diferente, verdade. o tempo também facilita, não é? É o clima, é É outro verdade. mundo. Um mundo É completamente outro diferente. mundo, É outro mundo, é. completamente diferente. É Isso é bem curioso verdade. como só sabe isso quem conhece as duas culturas, né? Pois, é verdade, é verdade. Mestre, deixa eu só perguntar para as pessoas aqui se estão Com todas certeza. te vendo, porque para mim o senhor não está aparecendo. Pois, Pessoal, vocês estão vendo o professor Antônio? Respondam aqui no chat para mim, para ver se ele está, para saber se ele está aparecendo. eu acho que as pessoas pelo menos estão a ouvir, porque elas estão a responder, não é? Sim, eu estou te ouvindo, enfim, Ah, mas não me estamos estão a todos te ver. ouvindo. Não me estão a ver, não. Deixa eu tentar desconectá-lo e conectá-lo novamente para ver se eu consigo captar a sua câmera. Só um segundo. Eu desconectei aqui e conectei novamente o professor Rosado, com o objetivo de ver se a gente consegue vê-lo pela câmera, tá? Então vamos aguardar aí. Esses comprometimentos técnicos eles acontecem, né? Pronto, agora sim! Ah, sim, estão a ver? Pois, eu não estou a ver a mim mesmo. Agora está perfeito. Estou te vendo e estou nos vendo. Estou vendo a tudo agora. É, muito bem. Eu só te vejo a ti, Alberto. Eu vejo, Tudo bem, enfim. pois, não Mas há. está agora certamente aparecendo para todos nós, né? Está bem, muito bem, então. Prontos. Sim, Pronto, sim. professor. Bom, então deixa eu começar, aproveitar que as pessoas já estão aqui, que a gente já tem o decorrer aí da nossa live. Eu vou começar apresentando o professor Antônio Rosado, que tem um currículo muito extenso, eu vou tentar resumi-lo rapidamente, né? E por favor, Antônio, se você tiver alguma coisa a acrescentar, você me diga, Claro. tá? Pode ficar à Sim, sim. vontade.
Então, o professor doutor Antônio Rosado, ele é professor catedrático e coordena o Laboratório de Psicologia do Esporte e do Exercício da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, é presidente da Sociedade Portuguesa de Psicologia do Esporte. O doutor Rosado, ele é graduado em Educação Física pela Universidade de Lisboa, com mestrado e doutorado em Ciência da Educação e Movimento Humano, respectivamente, na mesma instituição, na Universidade de Lisboa. Foi boa a apresentação? Que falta aí alguma coisa. Eu também sou licenciado em Psicologia e mestre em Psicologia. Pronto aí. E aí, tá vendo? Pois, faltava a parte da Psicologia. Não é? Pois é. Eu fiz as duas formações. Fiz a primeira formação em Educação Física, depois fiz mestrado em Ciências da Educação, mas depois inscrevi-me simultaneamente na faculdade, no ISPA, que é uma faculdade importante da Psicologia em Portugal, e fiz lá também a licenciatura e o mestrado em Psicologia do Desporto, em Psicologia Social, e depois fiz aquelas formações complementares nas terapias cognitivo-comportamentais e terapias breves, isto na área da Psicologia. Portanto, era só essa pequena nota. Essa pequena nota. Uma formação extremamente extensa. E o que me leva logo à nossa primeira questão aqui, né? Que é o seguinte, o objetivo da nossa conversa de hoje, além, obviamente, de falar da psicologia do esporte nos dois países, tanto Brasil e Portugal, mas principalmente em Portugal, é entender como é que você, ao longo da sua carreira, conseguiu construir um laboratório de tanta importância no cenário internacional e tentar entender quais são os principais desafios pelos quais você passou para constituir esse laboratório num país lusófono, já que geralmente esses laboratórios muito importantes, com muito volume de produção científica, eles vêm de países anglo-saxões, né? Então, a nossa primeira pergunta, como é que foi construir esse processo, esse laboratório, e fazer com que ele tomasse o vulto e a importância internacional que ele tomou? Eu agradeço os teus elogios, Alberto, mas nem o laboratório é assim tão importante, nem eu considero que o volume da produção científica seja particularmente excepcional. Não é? Na realidade, a psicologia do desporto em Portugal foi, digamos assim, entrou na universidade, no então INEF, através de um professor que era um professor muito famoso, que era o professor António Paula Brito. Este professor António Paula Brito foi, digamos, foi um dos pioneiros da psicologia do desporto no mundo, acompanhou os processos de desenvolvimento da psicologia, das grandes organizações da psicologia a nível mundial, e é ele que, em 1969, por essa altura, vê lá os anos que já foram, que cria a primeira disciplina de psicologia do desporto nas universidades portuguesas. E talvez das primeiras disciplinas de psicologia do desporto no mundo, nas universidades. E foi também ele a pessoa que criou o primeiro laboratório de psicologia do desporto, que fez os primeiros estudos na área da psicologia do desporto, e depois ele teve, evidentemente, uma sucessão de herdeiros. Não é? Um herdeiro deles, muito famoso, provavelmente vocês já ouviram falar, ele é muito conhecido, era o professor Sidónio Serpa, que foi durante muito tempo, digamos assim, o decano, depois do professor Paula Brito se ter reformado, foi ele o responsável pela continuação desse laboratório. Eu sempre trabalhei com ele, e ele agora reformou-se, e portanto, de alguma maneira, eu herdei o laboratório, e portanto, herdei o trabalho de muitas pessoas que desde os anos 60 se vinham dedicando à psicologia do desporto. Eu próprio, aliás, era estudante de Ciências do Desporto, na Faculdade de Educação Física, e foi o professor Paula Brito que me entusiasmou para a área da psicologia, que eu viria depois a fazer mais tarde, como segunda licenciatura e como segundos mestrados, muito entusiasmado pelo entusiasmo muito cativante que ele conseguia transmitir aos seus alunos a propósito da psicologia. Depois, naturalmente,
como consegues perceber, nós estamos integrados na Universidade de Lisboa. A Universidade de Lisboa é uma universidade exigente do ponto de vista científico, faz uma pressão forte para que a produção científica seja elevada, até porque hoje em dia há uma grande concorrência, mesmo mundial, entre universidades. A pressão foi sempre relativamente elevada para a produção científica e nós temos dado alguma resposta a essas exigências. Na realidade, mas de qualquer forma, eu gostaria de sublinhar que é um laboratório pequeno, é um laboratório que tem 5 ou 6 investigadores, não é? Tem muitos colaboradores, mas tem 5 ou 6 investigadores. Mas temos tido a sorte também de ter relações com colegas brasileiros que têm vindo trabalhar connosco. Olha, a professora Andréa Pesca, por exemplo, que é um contacto mútuo que nós temos, não é? E outros colegas muito interessados também em trabalharem connosco, e portanto nós temos vindo a alargar a rede de contactos com os nossos colegas brasileiros. Nós temos uma melhor rede de contactos com os colegas europeus, não é? A Espanha está aqui ao lado, tem boas faculdades, tem boas universidades e tem um bom desenvolvimento na área da psicologia do desporto. Os ingleses também, como sabes, não é? E, portanto, estes contactos aqui na Europa acabam por ser um bocadinho facilitados e, de alguma maneira, organizam a nossa vida. Mas é uma história, não é preciso grandes elogios, não é? Porque o trabalho também não é assim tão excelente como nós gostaríamos que fosse. E estamos sempre à espera de ter a contribuição de outros colegas para potenciar a psicologia do desporto em Portugal e no mundo, claro. Nunca é como a gente quer, a verdade é essa. Mas, claro, é verdade. Mas é bom saber que o professor, na verdade, é o neto acadêmico de um pioneiro na psicologia do desporto, né? Isso é bem impactante. Nós somos, como diz o outro, anões aos ombros de gigantes, não é? Aos ombros de gigantes. E, portanto, é preciso sempre agradecer a essas pessoas o contributo para o nosso próprio desenvolvimento, não é? E, portanto, é nesta posição que eu me coloco. Antônio, deixa eu começar. Aos poucos eu vou revezando entre as perguntas que eu preparei para você e as perguntas que vão aparecendo aqui das pessoas que estão assistindo. Já surgiu uma pergunta da presidente da nossa associação, a Adriana Lacerda, e ela pergunta o seguinte: como é que você entende essa procura de alunos e pesquisadores brasileiros pelo seu trabalho, pelo seu laboratório? Eu não entendo isso como resultante especificamente do nosso mérito individual enquanto laboratório, não é? Embora, em alguns casos, nós conhecemos muitas pessoas no Brasil e temos alguns trabalhos publicados, e as pessoas podem interessar-se por essas linhas de investigação e quererem realmente fazê-lo. Eu estou a ver aqui o Valan a dizer que o laboratório é fantástico, não é? Porque ele fez lá um estágio e ele, de facto, aqui é uma pessoa fantástica e que nós temos que elogiar bastante. Mas, na realidade, há, com certeza, não apenas um motivo, mas motivos muito diversos. Em primeiro lugar, uma grande atração pelos brasileiros para voltarem ao país mãe, não é verdade? Ao país de origem, ou muitas vezes virem à Europa, e há aquele fascínio, não é? De vir a Portugal e de vir à Europa e de fazer cá também uma parte da sua formação. Se há coisa que um psicólogo precisa é de uma formação intercultural muito significativa. Hoje está a crescer muito as questões da psicologia intercultural, não é? As coisas não se colocam da mesma maneira, e o Alberto sabe bem, em diferentes culturas. Nós precisamos ser pessoas do mundo, ter uma cultura aberta para perceber o humano nas suas diversas latitudes, nas diversas latitudes do humano. E eu acredito que isso também pode ser um motivo forte que traz muitos brasileiros a Portugal. Por outro lado, eu muitas vezes também sinto, eu não diria em todos os contextos, mas em muitos contextos, a Universidade Portuguesa está um pouco mais sofisticada do que muitas universidades brasileiras. Eu não diria todas, o Brasil é muito polifacetado,
eu já conheci autênticos génios brasileiros na área da psicologia, pessoas extremamente competentes e muito update com os materiais e com a investigação científica, mas noutras situações, noutras universidades, as pessoas, o ambiente não é tão propício ao seu desenvolvimento profissional e científico quanto isso, né? E nós somos, eu diria, um pouco mais sólidos, não? neste processo. Por outro lado, o domínio da língua facilita muito a nossa relação interpessoal, as capacidades de comunicação, a capacidade de discutir ideias, não é? Provavelmente será mais difícil para fazê-lo noutros países, com certeza, que a língua é um veículo também de aproximação, que nos aproximará significativamente. E é esta multiplicidade de razões, que eu não sei se há razões inconscientes, mas, né, numa certa racionalidade, um intercruzamento destes motivos deve estar a explicar o interesse por virem a Lisboa e por virem a Portugal. Também vos digo já, fica já feito o convite, são com certeza muito bem-vindos, Alberto. A gente nunca conseguiu concretizar aquele projeto, não é? Talvez se consiga fazer, eu achei que o projeto era interessantíssimo, mas não conseguia contratá-lo, não conseguia de maneira nenhuma encontrar forma de... É um problema que Portugal tem, aliás, com o Brasil, não é? Somos países pobres. Há muito pouco dinheiro investido em ciência. E muitas vezes é dirigido para as ciências ditas duras, para as ciências tradicionais, e quando a gente fala de ciências humanas e sociais, aí os recursos financeiros que são alocados a essa área são também mais frágeis, não é? E temos também aí uma dificuldade muito, muito particular. Espero ter respondido, a pergunta é essa. Certamente, mas então, só um pequeno adendo, nós vamos conseguir, até porque eu vou tirar a licença de pós-doutorado remunerado aqui, então é absolutamente... deixa eu te fazer uma outra pergunta que o professor Eric Conde, aqui da Universidade Federal Fluminense, fez. Quais são as linhas de pesquisa do seu laboratório? Na realidade, há duas linhas importantes. Em primeiro lugar, uma linha mais ligada à dimensão da psicologia social do desporto. Portanto, estudos sobre problemáticas como o doping, como a violência, como o maus tratos, como o bullying. Eu, por exemplo, agora tenho um livro escrito sobre bullying em desporto, que saiu na Routledge, a propósito das questões do bullying. Portanto, as questões mais ligadas à otimização das relações interpessoais, às questões da liderança, enfim, nesta linha dos processos sociocognitivos, socioemocionais, neste eixo. Nós temos menos cuidado, embora na escola, na minha faculdade também exista, embora com outro grupo que não de psicologia do desporto, mas um grupo de psicologia da saúde, são as questões mais viradas para as problemáticas, digamos assim, da saúde, quer do ponto de vista preventivo, quer nas situações de psicopatologia. Essa área da psicopatologia no desporto, digamos assim, nós temos descurado. Já os aspectos ligados à psicologia educacional e à psicologia social são aqueles em que nós temos trabalhado mais. Também temos um grupo que trabalha muito as questões da percepção-ação, que é um laboratório chamado Laboratório de Expertise, que tem um professor a coordená-lo, que é o professor Duarte Araújo, muito ligado às questões da percepção, da percepção-ação. Portanto, é outra linha de investigação. Essas são as três grandes linhas. Professor, você conhece muito bem Portugal, já teve a oportunidade de vir ao Brasil para conhecer o país. E na sua visão, qual seria a principal diferença entre esses dois países no que tange à psicologia do desporto especificamente? Consegue detectar alguma diferença? Ou existe, enfim, fica à vontade para responder. Pois, é difícil responder a essa questão. Mas eu acho que as pessoas aceitam, têm a ideia que, de uma certa maneira, a psicologia do desporto e o psicólogo do desporto têm um mercado potencial maior no Brasil. As pessoas aceitam melhor ir ao psicólogo, aceitam melhor falar com psicólogos, porque eles são muito fechados, ainda desconfiam muito do psicólogo
ainda desconfiam muito do psicólogo do desporto. Nós, na realidade, temos poucos psicólogos a trabalhar efetivamente no mundo do desporto, ou a trabalhar a tempo inteiro, não conseguem ter remuneração suficiente para isso. Geralmente o que fazem é acumular o ser professor, ou ter uma outra profissão qualquer, como ser psicólogo clínico, por exemplo, não é? E depois fazer qualquer coisa na área da psicologia do desporto. Não se consegue viver exclusivamente da psicologia do desporto, não há mercado para isso. Não é? O país é pequeno, naturalmente, não tem comparação com o Brasil, e as dinâmicas sociais de aceitação dos psicólogos estão agora a começar a abrir. Eu acho que este processo é anterior no Brasil, já começou antes no Brasil. Não é? Essa é a principal diferença. Depois, outra diferença, eventualmente teríamos que fazer a análise com mais atenção, é olhar para as publicações científicas, em proporção, naturalmente, porque o Brasil não tem proporção não é? Tem, com certeza, olhar para a qualidade da produção científica que está a ser feita no Brasil e em Portugal, para se comparar a investigação de um lado e do outro. Eu, neste momento, diria que é equivalente. Já senti o Brasil mais atrasado. Há alguns anos atrás, aí há 20 anos atrás, eu diria que estava claramente atrasado. Eu, neste momento, tenho recebido estudantes que vêm do Brasil, já com competências científicas e de conhecimento aprofundado das problemáticas da psicologia em geral e da psicologia do desporto em particular, tão bons ou melhores do que os portugueses. Então, eu aí não diria que existiriam diferenças. Diferenças pontuais não são diferenças, não é? Portanto, em vez de olharmos para os pormenores, olhando para os pormaiores, eu não sinto que estão a chegar pessoas muito boas. Evidentemente, quem vem também já são aqueles que sentem que conseguem enfrentar os desafios de estarem numa universidade portuguesa, não é? Portanto, há de haver um filtro qualquer, mas eu não saberia fazer uma avaliação objetiva desta realidade. Isto é apenas uma interpretação pessoal e declaro-a provisória e momentânea. Apareceu uma outra pergunta aqui, professor, já indo nessa linha de pensar no desenvolvimento científico, na produção científica, que a pergunta que aparece é a seguinte: qual a importância do desenvolvimento de instrumentos de medida para os avanços das práticas na psicologia do desporto? Quanto que a avaliação é importante e os instrumentos de medida psicométricos são importantes na psicologia do desporto, na sua visão? Eu diria que a resposta seria comum se me perguntassem qual é a importância do desenvolvimento de avaliação psicológica em psicologia em geral, não é? Evidentemente que uma dimensão decisiva da nossa intervenção é a avaliação, não é? Agora, essa avaliação pode ser feita de diversas formas, não é? Há uma dimensão, digamos assim, se nós quisermos, artística da avaliação, que é aquela que acontece informalmente nos contextos de trabalho cotidiano, não é? Muito idiosincrática, muito ligada a cada caso concreto, não é? Muitas vezes muito holística, no sentido em que é preciso perceber o indivíduo nos seus contextos, não é? E como são os contextos que determinam no essencial os indivíduos. Quando a gente fala de uma avaliação psicométrica, muito centrada na avaliação daquilo que são aquilo que o indivíduo tem na cabeça, não é? Muitas vezes temos de nos perguntar também, não só o que é que o indivíduo tem dentro da cabeça, mas onde é que a cabeça está dentro, não é? E, portanto, há dimensões, digamos, psicossociais, sociais, culturais, políticas, civilizacionais, que nós também temos que saber avaliar, não é? E isso, para mim, também é a avaliação psicométrica. Portanto, a avaliação psicométrica, muitas vezes, é vista numa perspectiva muito estrita, ligada à avaliação de 4 ou 5 construtos: atenção, memória, concentração, resiliência, não é? Níveis de ansiedade, modos de controle da ansiedade, que são regulares na nossa prática profissional e são regulares na investigação que nós fazemos nestas áreas, mas não esgotam as questões da avaliação psicológica, não é? Pois a psicometria, de uma maneira mais objetiva, evidentemente que é decisiva. A maior parte dos instrumentos que nós utilizamos durante décadas, hoje não passam nas provas mais elementares, nos testes psicométricos, nas avaliações psicométricas atuais, não é? Quando nós fazemos análises fatoriais confirmatórias com o nível de exigência que elas hoje colocam, ou outro tipo de análises equivalentes, não é?
nós verificamos a fragilidade desse tipo de instrumentos. Não é? Por outro lado, os instrumentos muitas vezes também estão datados no tempo, como a gente bem sabe, não é? Aquilo tem validade psicométrica durante um período, que digamos que é o período de validade, mas a cultura muda muito rapidamente, as nossas cabeças mudam em função das mudanças que vão acontecendo no mundo e, portanto, a questão da psicometria é uma questão permanente, não é? Da nossa atividade profissional e é verdadeiramente essencial. Eu, aliás, tenho feito muitas coisas na área da psicometria, na área da avaliação psicológica, não é? E sei que o Alberto também, não é? E, portanto, há aí um espaço muito importante, porque se não tivermos bons instrumentos de medida, se eles não forem válidos, não é? Qualquer observação que nós queiramos fazer baseada na evidência, como se pretende hoje que a psicologia seja, não é? Teremos com certeza poucas condições para garantir a validade das conclusões a que estamos a chegar. Isso é um esforço muito importante. Sem dúvida. Falando em esforço e falando nessas questões associadas principalmente ao rigor científico, que é muito comum dentro da área da psicometria, mas não tão comum em outras áreas, inclusive em áreas interventivas da psicologia, queria te fazer a seguinte pergunta, eu pensei nessa pergunta porque isso vem de alguma maneira acontecendo muito aqui no Brasil, não sei se isso está acontecendo em Portugal, mas o que a gente tem visto é uma quantidade muito grande de novas tecnologias, como realidade virtual, treinamentos cognitivos adaptados ou ambientalizados para atletas, né? E essas evidências, elas nem sempre coadunam, né, com aquilo que a gente espera em termos de rigor científico, em termos de produção científica. Parece que somente um estudo, e um estudo sequer randomizado, já é suficiente para que alguns profissionais da psicologia comecem a adotar essas práticas e comecem, talvez mais complicado do que isso, a utilizá-las junto a atletas, enfim. Eu queria saber se em Portugal isso também está acontecendo e qual é a sua visão sobre a adoção dessas ferramentas mais tecnológicas, mas que ainda necessitam de alguns anos de solidez em termos de evidência. Estou de acordo contigo. Na realidade, nós vivemos num ambiente, então agora a propósito do Covid, não é? Que de alguma maneira se virtualizou, não é? Trabalhamos, nós aqui chamamos, sei lá, teletrabalho, não é? A designação é essa. E na realidade, por exemplo, a avaliação psicométrica, muita dessa avaliação pode ser feita a partir de meios eletrónicos muito sofisticados, não é? Na realidade, isso pode acontecer. Mas nós temos que provar que esses novos instrumentos têm as características psicométricas necessárias para nós os podermos considerar válidos, não é? E é preciso fazer estudos sistemáticos sobre essas problemáticas. Mas eu também acredito que isso é o futuro, não é? Portanto, cada vez mais há serviços de psicologia que são online, há avaliações psicológicas que são online. Hoje as ferramentas eletrónicas são muito sofisticadas e podemos simular exemplos virtuais. Qualquer dia vamos ter até a possibilidade de fazer coisas a 3 dimensões, não é verdade? E, portanto, essas possibilidades todas devem ser exploradas pelos psicólogos na perspectiva de que possam ser um instrumento útil à sua prática profissional, não é? Mas é um mundo que se nos está a abrir. Aqui há 10 ou 20 anos atrás nós nem pensávamos nestas possibilidades. De qualquer forma, nós desenvolvemos uma tecnologia de avaliação presencial, de papel e lápis, muitas vezes, não é? Ou com instrumentos de laboratório, uns mais sofisticados, outros menos sofisticados, mas fomos caminhando sempre no sentido da sofisticação da utilização da tecnologia ao serviço do desenvolvimento da psicologia, ao serviço do desenvolvimento das pessoas com quem nós trabalhamos. Esse caminho não pode ser evitado, não é? Nem convém que seja evitado, nem convém. Não é? É, aliás, um caminho muito interessante, porque nos vai permitir deixar de trabalhar sozinhos e trabalhar com outros técnicos. Porque teremos de trabalhar com o técnico de estatística ou com o analista de dados, não é? Vamos ter que trabalhar com
com os tecnólogos, portanto, que preparam aqueles equipamentos todos, não é? E podemos trabalhar muitas vezes com muito mais população que apenas a população restrita àquela que nós temos acesso em amostras de conveniência. Não é? Porque se eu passar um questionário online por uma entidade muito reputada e eu obtiver uma multiplicidade muito grande de dados, com toda a variedade que esses dados representam, porque vêm de populações muito diversas, não é? E tiver a garantia que a utilização desse meio não afeta significativamente a avaliação que a pessoa faz dos seus próprios construtos, não é verdade? Bem, então eu tenho ferramentas para pensar a psicologia que eu nunca tive até hoje. E isso parece-me que é um avanço muito significativo na nossa área. Venha um futuro... Só compartilhar aqui com o professor Antônio. Recentemente a gente fez isso aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especificamente para avaliação de doença mental. Na verdade, estritamente psicopatologias do tipo 1, depressão, ansiedade e estresse agudo. E a gente teve uma quantidade muito grande de pessoas respondendo. A gente chegou a um quantitativo próximo a 1.800 pessoas, coisa que a gente jamais imaginou, e do Brasil inteiro. Uma coisa que a gente jamais imaginou. E aí, enfim, depois de todo o critério psicométrico adotado, alfas, análises fatoriais, tanto exploratórias quanto confirmatórias, análise de teoria de resposta ao item, análises bayesianas, a gente conseguiu identificar certas dimensões que a gente não esperava num quantitativo tão grande como você está citando. De fato, faz muito sentido. Sim, esse é, de certeza, um caminho do futuro, não é? Não é o único caminho do futuro. Nós vamos continuar a precisar de ter uma relação pessoal com o cliente, uma relação pessoal com os atletas, de qualificar muito a relação interpessoal, não é? E isso não se consegue com a mesma facilidade, não? À distância e por meios digitais, não é? É que um caminho não anula o outro. Nós apenas reforçamos os dois caminhos, não é? Então está a haver, com certeza, uma abordagem clínica, idiosincrática, centrada na pessoa, centrada na relação, e que tem muito mais a ver com as nossas características pessoais. É que eu nem gosto muito eu, por exemplo, quando me apresento, não gosto de apresentar o currículo, sabe? Porque em psicologia o currículo não conta, não é? O que conta muitas vezes é aquilo que nós somos enquanto pessoas, não é? As nossas competências pessoais, a nossa capacidade de se envolver plenamente na relação de ajuda, não é? E são outras características. Eu também acho que tem que haver um grande desenvolvimento das nossas, entre aspas, tecnologias que facilitem o nosso desenvolvimento enquanto pessoas. Para depois poder esse desenvolvimento enquanto pessoas, eu próprio ser um instrumento, ser eu a ferramenta ao serviço do trabalho psicológico com aquelas pessoas. Portanto, as tecnologias não vão anular esta dimensão, não é? Eu não penso nisto de uma maneira mutuamente exclusiva. Eu penso que há dois eixos fundamentais e nós vamos, uns de nós, centrar-se num eixo, outros centrar-se no outro eixo. Há espaço para todos. O mundo da psicologia é ainda muito recente. A investigação em psicologia é frágil. Os nossos quadros teóricos são frágeis. Nós temos que ser pessoas modestas, temos que ser pessoas humildes, não é? O que a gente conhece do humano é, hoje em dia, muito pouco, não é? Não é muito, não é uma ciência estabelecida, é uma ciência em plena construção, é uma ciência que cresceu a partir dos anos 50, não foi? Com a Segunda Guerra Mundial e o desenvolvimento aparece para essa altura, e 50 ou 60 anos ou 70 anos para o desenvolvimento de uma ciência é muito pouco, não é? E nós devemos ser mais pessoas da dúvida do que da certeza, não é? E portanto, há aqui dois eixos, o eixo humano e o eixo tecnológico, que não se podem confrontar como se um fosse o melhor caminho que o outro, não é? Eu não acho que seja assim. Não acredito em dicotomias, nem em pretos nem em brancos, não é? E às vezes costumo até dizer aos meus alunos, olha, entre o preto e o branco há muitas tonalidades de cinzento. Mas depois ainda há as outras cores todas, com todas as suas tonalidades, não é? Portanto, este abraçar da complexidade é que verdadeiramente nos deve caracterizar enquanto psicólogos e enquanto investigadores, claro. Obrigado, professor Antônio, pela aula agora. Maravilhoso.
Foi maravilhoso, foi algo espetacular. Um monte de comentários aqui. Pelas minhas contas, o senhor já tem 5 alunos de doutorado e uns 3 professores se prontificando a fazer o pós-doutorado aí. Inclusive, essa é uma pergunta de um dos professores aqui conosco. Ele está perguntando se você tem ideia, se existe algum tipo de financiamento, seja no Brasil ou em Portugal, para a colaboração e para o intercâmbio científico. Você tem notícia disso? Eu sei, não, é pouca coisa, mas eu sei, por exemplo, que os brasileiros, aliás, como qualquer cidadão europeu, pode concorrer com projetos de investigação à nossa Fundação para a Ciência e Tecnologia. Se ganhar o projeto, tem o financiamento que propõe, não é? Aí há uma possibilidade. Há outra possibilidade, que é uma questão mas que este ano não funcionou bem na minha universidade, que é que também a partir da FCT, que é uma linha de contratação ligada ao emprego científico. Portanto, eles... mas não há, assim, grandes financiamentos, não. Não é que eu esteja muito por dentro disso, mas não há muito financiamento. Bolsas de investigação... Uma bolsa de investigação aqui ou ali lá se vai conseguindo, não é? Muitas vezes apenas para pagar as despesas da própria investigação, com pouca possibilidade de pagar as remunerações dos investigadores, não é? E, portanto, nós estamos muito limitados. De qualquer forma, há projetos europeus, não é? Também se pode concorrer. Eu nunca concorri em nenhum projeto europeu de investigação, mas há projetos europeus que esses sim, mas de uma maneira geral envolvem pelo menos 5 ou 6 universidades, um acordo entre 5 ou 6 universidades, 5 ou 6 países diferentes. A logística é muito complicada e, portanto, e é por isso que eu nunca me envolvi nisso, mas sei que há essa possibilidade. Pessoas com maior capacidade organizativa, se algum de vocês tiver uma boa capacidade organizativa e de ir atrás de financiamento, talvez consiga encontrar alguma coisa. Na verdade, mais uma pergunta que eu gostaria de te fazer, dentro daquelas que a gente estabeleceu, né? Na sua visão, qual é o futuro, ou quais são as perspectivas futuras para a psicologia do desporto em Portugal, e na Europa e no mundo de um modo geral? Quais são as próximas perspectivas? O que a gente está vislumbrando para frente? Olha, o futuro a Deus pertence e prognósticos só depois do final do jogo. Costuma-se dizer em Portugal, prognósticos só depois do final do jogo. Não é? Eu não prevejo uma ruptura, não é? Ou uma revolução naquilo que são as nossas práticas. Eu prevejo continuidade. Continuidade, eu prevejo uma psicologia do desporto cada vez mais integrativa. Reparem, hoje na Europa há esta tendência, provavelmente no Brasil também, com certeza, que é a extensão das problemáticas da psicologia do desporto e do exercício às questões da performance. Não é? Cada vez mais fala-se de psicologia do desporto e do exercício e da performance. Eu próprio vou lecionar agora no mestrado em dança, que vai existir na minha faculdade, uma disciplina chamada Psicologia da Performance. E, portanto, esta extensão à performance significa ir à procura de outros públicos, os artistas, os performers, não é? Que noutros ambientes têm os mesmos problemas que os desportistas, não é verdade? Gestão de stress, gestão de ansiedade, estratégias de coping, por aí fora, não é verdade? Essa dimensão vai crescer nessa área. Por outro lado, há uma outra dimensão que me parece que é importante, que é a dimensão de uma psicologia do desporto, digamos assim, de caráter integrativo. Isto é, a psicologia do desporto move-se em vários terrenos simultaneamente. Em primeiro lugar, no terreno educacional. Trabalhamos com jovens, há uma dimensão educacional forte e todos os aportes que vieram da psicologia educacional, de alguma maneira o psicólogo do desporto tem que os dominar. Porque há uma dimensão de psicoeducação muito significativa na nossa intervenção profissional e há um apoio, né, aos treinadores, aos pais, aos dirigentes, que tem uma forte componente educacional. Por outro lado, há a dimensão social mais lata, digamos uma psicologia do desporto comunitário. Muitas vezes vamos para os clubes e estamos centrados no atleta e no treinador e na otimização do rendimento do atleta, e mesmo quando intervimos sobre o treinador é pelo otimizar o rendimento do atleta. Esta centração sobre o atleta é demasiado.
há trabalho na psicologia do desporto do ponto de vista, digamos assim, se vocês quiserem, da psicologia comunitária, não é? Olhar para a psicologia organizacional, olhar para a psicologia comunitária, olhar com mais atenção para variáveis como a violência, como as questões da inclusão, a inclusão da população negra, a inclusão dos deficientes, a inclusão de pessoas com orientações sexuais diversas. Portanto, há um conjunto de problemáticas que nós temos que integrar. E depois temos que integrar também, simultaneamente, as questões da saúde e da psicopatologia. Não é? De uma maneira geral, os psicólogos do desporto não trabalham diretamente, nem têm condições para o fazer, com pessoas com quadros psicopatológicos, digamos assim, bem definidos, não é verdade? Ora, naquele ambiente que é o ambiente do mundo do desporto, todas estas realidades aparecem. E nós temos de ter uma formação integrativa, que consiga integrar a capacidade de, pelo menos, compreender o indivíduo nestes diversos contextos e relativamente a estas diversas temáticas. E, portanto, precisamos de uma pedagogia do desporto que faça crescer o seu objeto de análise. Não considerando apenas o indivíduo, mas numa perspectiva mais ecológica, considerando o indivíduo na relação com os seus contextos, e uma psicologia do desporto que seja também uma estrutura crítica e de vigilância face às práticas desportivas que existem na nossa sociedade e que existem nos clubes. Que possa ser uma forma de combater o racismo, que seja uma psicologia do desporto que seja antirracista. Uma psicologia do desporto que valorize a participação ativa das pessoas e a criação de ambientes democráticos e verdadeiramente participativos. Uma psicologia do desporto que se envolva nas dinâmicas psicológicas, culturais e sociais que determinam as crenças, que determinam os valores das pessoas e que depois afetam efetivamente o seu comportamento nos clubes e o seu comportamento na sociedade. Uma psicologia do desporto que não se comprometa apenas com o clube, ou que não se comprometa apenas com o atleta, mas que se comprometa com o desenvolvimento da pessoa. E se o desenvolvimento da pessoa for mais importante que o desenvolvimento do atleta, então que desinvista da procura de otimizar a sua performance e invista na procura de que essa pessoa possa concretizar um projeto de vida que para ela seja mais significativo. Portanto, uma psicologia do desporto comprometida socialmente, comprometida culturalmente, comprometida politicamente. E na medida em que isto abre o leque das nossas possibilidades de intervenção da sociedade, não é? Nós aumentamos também o campo de trabalho dos nossos próprios estudantes e nós próprios, com certeza, não é? Não por questões egoístas, não é para aumentar o meu campo de trabalho que eu digo o que estou a dizer, não é? É porque o serviço à sociedade, o serviço que nós prestamos à sociedade, pode ser muito maior do que a perspectiva que muitas vezes as pessoas têm do psicólogozinho que vai resolver o problema da ansiedade, que vai resolver o problema do stress das pessoas, ou em particular apenas dos atletas. Isso é uma tarefa muito pequenina face à grandiosidade daquilo que pode ser a psicologia no mundo do desporto. Falando nessa integração do trabalho que você está bem ressaltando e mostrando para a gente o quanto é importante, me surgiu uma pergunta na minha cabeça, enfim, e ninguém perguntou, mas me surgiu uma dúvida que é qual a sua visão dessas compartimentalizações das especialidades da psicologia do desporto. Por exemplo, aqui no Brasil, é muito comum o psicólogo do desporto, que está dentro do clube, encaminhar um atleta para um psicólogo clínico, como se esse psicólogo do clube não fosse a pessoa correta ou a pessoa para fazer o atendimento, dado uma demanda, inclusive psicopatológica, né? Faz sentido essa psicologia clínica separada do desporto? Seria importante o psicólogo do desporto também ter essas ferramentas para trabalhar com o seu atleta ou com qualquer pessoa da instituição clube, enquanto está ali na linha de frente? Como é que é a sua visão em relação a isso? A minha visão é que a gente deve estar não ao nosso serviço, mas ao serviço do jovem que está à nossa frente. E se eu não tenho condições, muitas vezes não tenho condições físicas, não tenho um espaço,
muitas vezes não têm os saberes especializados suficientes para fazer uma intervenção especializada, eu devo reencaminhar para o profissional especializado naquela área. Não é? Não, talvez nos clubes não é o melhor contexto para se tratar pessoas com psicoses. Estamos de acordo? Não é? E aquilo muitas vezes, eu acho que deve haver dois caminhos que nós temos que traçar simultaneamente. O primeiro caminho é o caminho do holístico e de uma compreensão global do ser humano, das problemáticas que estão a ser referenciadas. Muitas das pessoas com quem nós trabalhamos não têm nenhum problema patológico, não têm nenhum problema clínico, quanto muito têm problemas subclínicos, não é? Outras vezes não têm problemas existenciais, de vida, pequenos problemas, que precisam evidentemente de algum apoio, precisam de algum suporte, mas digamos que há uma dimensão da nossa intervenção, como os médicos de medicina geral, não é? Fazem um despiste, acodem aos pequenos casos, fazem despistes e depois encaminham para os especialistas. Eu acho que há lugar para os especialistas e há lugar para os generalistas, não é? E nós podemos, evidentemente, acumular as duas capacidades, não é? Eu posso ter uma formação generalista, devo ter, aliás. Como sabem, em Portugal são precisos pelo menos 5 anos para se poder fazer estágio em psicologia, não é? Portanto tem que fazer 3 anos de licenciatura, 2 anos de mestrado, com estágio, e depois tem que fazer o estágio da ordem. Mas muitas vezes, mesmo esta formação não é suficiente. Eu por exemplo, já fiz psicoterapias breves e agora estou a acabar as cognitivo-comportamentais, não é? Mas se eu sentisse que o problema era de outra natureza, eu podia recomendar um outro colega com mais competência nessa área. E esta tem que ser uma das nossas capacidades, é a capacidade de funcionar em rede, não é? Uma das competências do psicólogo é não só ter a capacidade de se pôr em causa, de partilhar as suas próprias dúvidas. É por isso que existem os grupos de supervisão, é por isso que existem os grupos de intervisão, não é? Para poder partilhar aquelas experiências, para torná-las mais coletivas, para conseguir um pensamento divergente sobre as próprias problemáticas e sobre os seus próprios processos de pensamento. Portanto, a nossa capacidade de trabalhar em rede é verdadeiramente significativa. E eu acho que há espaço para o psicólogo generalista e há espaço para intervenções especializadas. E o que eu gostaria era que nós entendêssemos que na nossa profissão são precisas as duas coisas. Por exemplo, para ser psicólogo do desporto em Portugal, vai ser necessário que as pessoas tenham uma licenciatura e um mestrado. Os mestrados geralmente são numa área de especialidade, por exemplo, em clínica, ou em saúde, ou em social, ou em escolar. Mas depois vão ter que fazer uma pós-graduação em psicologia do desporto, mesmo os profissionais que já estão há muito tempo no terreno e que têm determinadas especialidades, não é? Por exemplo, clínica, vão ter que fazer uma especialização em psicologia do desporto para se inteirarem das problemáticas da psicologia do desporto, não é? E, portanto, esse caminho, essas formações devem ser longas, porque o ser humano tem níveis de complexidade para nós compreendermos efetivamente aquelas pessoas. E para as podermos ajudar, precisamos de formações muito qualificadas, de formações muito longas, não é? Não só de formações do ponto de vista formal, e eu não acredito muito na educação formal. Acredito que após a educação formal, que é evidentemente um pré-requisito, as pessoas depois devem caminhar autonomamente, com muita iniciativa pessoal, com muita paixão, ir à procura do conhecimento que está disponível em todo lado, não é? E cada vez mais, e vocês são um exemplo disso com a vossa associação, não é? Disponibilizando mecanismos de formação contínua informal, que vai percorrendo a vida dos colegas. Isso parece-me muito, muito meritório. Nós não conseguimos ter isso em Portugal, devo-vos dizer. Não temos nem gente, nem estrutura para fazer isso. Temos falta de dimensão para conseguir fazer estas coisas. E talvez também alguma falta de espírito empresarial, de iniciativa e de proatividade nesta área. E, portanto, há aqui alguma dificuldade desse género. Mas é uma questão interessante, é uma questão complexa. Não é? Surgiu aqui uma pergunta, aproveitando que você está falando da importância da nossa relação
generalista ou especialista com outros profissionais da psicologia. Deixa eu tentar ampliar um pouquinho o debate para... E as demais ciências do esporte? Como é que, na sua visão, é a relação do psicólogo do desporto com as demais ciências do esporte que estão atuando diretamente com o atleta ou com a própria instituição? Bem, uma coisa são as ciências, outra coisa são os técnicos, não é? Repara, quando nós falamos de ciências no desporto, falamos de um agregado de ciências aplicadas ao desporto, desde a medicina, às fisiologias, à sociologia, à antropologia, enfim, a multiplicidade de ciências que olham para esta problemática. E do ponto de vista científico, cada vez mais nós estamos a trabalhar nas fronteiras entre as ciências, naquilo que a gente pode chamar as interciências, não é verdade? E é nessa zona de interface que estão a aparecer os conhecimentos novos, que está a aparecer a investigação nova, que está a aparecer a novidade. E, portanto, do ponto de vista científico, do ponto de vista universitário, tem todo o sentido fazer pontos com colegas de áreas diferentes, porque eles têm aportes diferentes que enriquecem o nosso pensar psicológico, não é? Eu, às vezes, costumo dizer aos meus alunos que quem só sabe de psicologia, nem de psicologia sabe. Não é? Porque ficamos fechadinhos, fechados de rabo na boca, não é? A pensar sobre nós mesmos e a pensarmos em circuito fechado. E nós temos que abrir estes circuitos, temos que ter outras pessoas a pensar de outras maneiras e trazerem os seus aportes. Do ponto de vista científico, isso é verdadeiramente importante. Do ponto de vista profissional, evidentemente que já ninguém hoje trabalha sozinho. Trabalhamos em equipas interdisciplinares. Se vocês forem aos grandes clubes, e eu estou a dizer isto, mas tenho a certeza que todos vocês concordam comigo, as pessoas têm uma equipa, tem o treinador adjunto, tem o treinador do guarda-redes, tem o fisioterapeuta, tem o médico, tem o psicólogo, tem o analista de jogo. Portanto, cada vez mais são grandes equipas que têm que trabalhar de uma maneira integrada para que se possa otimizar a performance, ou considerando apenas as questões da performance. E, portanto, uma das nossas competências fundamentais é a capacidade de comunicar com profissionais que, sendo diferentes de nós, também têm crenças diferentes, tecnologias diferentes, maneiras diferentes de olhar para o desporto, mas isto tem que ser articulado. Nós temos que saber das outras áreas, está claro? Eu tenho que saber um pouco de medicina, eu tenho que saber um pouco de neurologia, eu tenho que saber um pouco de lesões, não é? Eu tenho que saber um pouco para poder compreender a linguagem dos meus companheiros, não é? E tenho, de alguma maneira, fazer-me compreender também a mim, fazer compreender a minha linguagem e a importância do meu posicionamento naquele espaço. E depois tenho que saber trabalhar em equipa. Verdadeiramente importante, estou cada vez mais convencido, é a nossa capacidade de trabalhar em equipas com pessoas muito diferenciadas, não é? E isso é um processo de aprendizagem. Eu agora vou ter um mestrado em Psicologia do Desporto, que vai correr aqui começa para o ano aqui na faculdade, um novo mestrado em Psicologia do Desporto, que é feito em associação com a Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, que é uma outra faculdade que nós temos na Universidade de Lisboa, vamos fazer em associação, mas há 4 ou 5 cadeiras que são cadeiras de Ciências do Desporto, nomeadamente de Metodologia do Treino, para que os psicólogos possam compreender melhor as opções técnicas, táticas e metodológicas que os treinadores estão a adotar para darem sentido àquilo que eles estão a fazer e aquilo não ser qualquer coisa que é estranho para eles, não é verdade? E nesse sentido, acho que é muito importante que os psicólogos não saibam só sobre psicologia, não é? Precisam também de saber um pouco de treino desportivo, conhecer o mundo do treino desportivo e variáveis e as ciências afins. Há dimensões decisivas dos aspectos sociais e psicossociais, não é? Mas sociais e culturais mais gerais que devem ser relevantes. E há também uma dimensão que é muito menos considerada, eu acho que cada vez terá mais importância, que são as questões relacionadas com a criação de climas éticos de trabalho. A questão da ética, a questão dos valores, tem que ser uma parte fundamental da intervenção do psicólogo. Não basta estudarmos nas academias o desenvolvimento moral e o Kohlberg e as fases do desenvolvimento moral, qualquer que seja o autor
de referência, é preciso encontrar estratégias ligadas aos processos de formação moral. Porque muitas vezes os problemas que nós encontramos, quando nos relacionamos com os treinadores, quando nos relacionamos com os pais, são questões éticas e são questões morais. E mesmo a própria deontologia profissional, não está, estas questões, digamos assim, da ética profissional dos próprios psicólogos, são questões que têm vindo a perder importância. A questão das ciências humanas e sociais, a questão das humanidades, as questões ligadas à filosofia, ponho entre aspas, dos atores, que somos nós e os outros, é qualquer coisa que nós também temos que incorporar no nosso discurso. Essa dimensão mais humanista da psicologia é qualquer coisa que nós não podemos perder. Se nós perdemos a dimensão humanista da psicologia, nós tornamos ou psicometristas, não é? Portanto, fazemos avaliações, mas depois não temos condições para intervir, ou então tornamos em técnicos de psicologia. Ou pior ainda, tornamos em coaches, não é? Porque agora toda a gente gosta muito do coaching. Se há uma área do futuro que nós temos que combater, não é? É pegar nessas práticas de coaching, investigar o seu valor científico, está claro, não é? E depois incorporá-las, se elas ainda não foram incorporadas, nas nossas práticas profissionais, porque na realidade aquilo é pensamento e ação psicológica. E portanto, aquilo não pode estar fora da psicologia, nem pode estar fora de uma reflexão científica sobre o valor daquelas práticas, não é? Por mais difundidas que elas possam estar no mundo do desporto. Esses são alguns dos caminhos que eu antevejo. Muitos caminhos, mas todos eles muito humanizados. Concordo, principalmente a parte da questão da ética e da moral são essenciais. Clubes brasileiros, não sei como é que é em Portugal, mas clubes brasileiros, muitos deles formam seus atletas perdendo de vista um pouco esses valores, né? Querendo formar atletas para produzir em massa e exportá-los a preços muito caros, né? Enfim, grande parte dos clubes brasileiros vivem disso, da venda de atletas para a Europa, né? Portugal, inclusive, é um dos principais receptores dos nossos atletas e, às vezes, se perde um pouco dessa dimensão pela gestão do clube, mas os nossos psicólogos estão aí sempre tentando combater essa visão mecanicista e reducionista do esporte brasileiro em geral. Professor Antônio Rosado, a gente já está chegando no finalzinho da nossa conversa, da nossa live, que é o nosso tempo aqui no Instagram. Eu queria te agradecer imensamente pela sua disponibilidade, pela sua presteza de conversar conosco da Associação de Psicólogos do Esporte do Rio de Janeiro. Dizer que, obviamente, o Rio de Janeiro está sempre de portas abertas para recebê-lo. A gente conta com você no futuro próximo para poder, enfim, quando finalmente a gente puder, para que você possa visitar-nos e nos brindar mais uma vez com o seu brilhantismo e com o seu conhecimento, com o seu saber muito humanizado. E a gente agradece demais. E as suas palavras são as últimas que a gente prefere encerrar. Muito obrigado, professor. A palavra é sua. Não, eu não tenho nada mais para vos dizer, apenas para agradecer o convite. É sempre um prazer conhecer colegas novos, novas pessoas, novas perspectivas. Foi uma honra para mim, é um prazer. Quero-vos dizer que a Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto pode perfeitamente articular-se com a Associação de Psicólogos Brasileiros e até podemos formalizar isso, se um dia o entenderem, um protocolo, né? Podemos fazer muitas coisas, com certeza, em conjunto, não é? Reunindo as pessoas que queiram trabalhar em conjunto nesta matéria. E também dizer-vos que, com muita amizade, não é? Nós também estaremos sempre disponíveis na Faculdade de Motricidade Humana e na Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto para vos receber e para ajudar naquilo que evidentemente, nós